Olá pessoal, começamos mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. Hoje temos um assunto bem pertinente ao mês de novembro. Hoje nós vamos falar de Novembro Azul. Hoje eu vim todo de azul aqui. Logo vou apresentar a pessoa que vai estar falando sobre esse Novembro Azul. Mas antes, aquela velha propaganda nossa do nosso jornal Nova Gazeta do Ipiranga, que a cada 15 dias está aí no comércio de vocês, na loja, nas casas de vocês, aqui pelo bairro do Ipiranga, tá? Você aí, ó, tá a fim de sair aqui no nosso jornal? Você quer colocar no seu comércio, um imobiliário, um recado, uma escola, né? E até fazer alguma matéria sobre o seu estabelecimento aí? É só nos procurar nas redes sociais aí, arroba Nova Gazeta do Ipiranga, arroba Pod Ipiranga, e aí a gente pode bater um papinho lá a gente bate um papo lá, faço os valores para você, a gente marca uma visita, vai até o seu local, e aí a gente bate um papo e você vai participar aqui do nosso jornal impresso, que a cada 15 dias está aí na rua para vocês com 15 mil exemplares, tá bom? É isso aí, hoje vamos lá, começar o nosso programa bem bacana aqui hoje. Hoje a gente tem uma parceria bem legal. A gente ia falar sobre. Mês passado falamos sobre novembro a outubro rosa, né? E novembro, novembrão aqui. Vou estar aqui com a doutora Alessandra Pontalti. É isso mesmo, Isso doutora? Não mesmo. errei, né? Não, tá certinho. Tá, que é uma grande parceria. Ela é doutora oncologista, né, da clínica, isso, né? Isso, oncologista É, clínica. que é do Hospital Alvarenga e do Instituto Vitale, que é uma parceria que a gente está fazendo bacana e está nos Uhum. cedendo aqui hoje essa parceria com a doutora Alessandra. Boa noite, doutora Alessandra. Muito obrigado pela sua disposição. Sei que a sua vida é bem corrida e muito obrigado pela sua disposição para estar aqui desmistificando vários assuntos sobre o Novembro Azul. Oi, boa noite, tudo bom? Eu que agradeço, né, o convite e essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa importante causa que é o Novembro Azul e tentar levar um pouquinho de conhecimento e causas para todo mundo, para o pessoal perder um pouco o receio, o medo, procurar aos Que é muito médicos. importante, né, doutora? Muito. Muito Eu acho que importante, né? independente do mês, né, Novembro Azul, Sim. isso que se perpetua ao longo do ano, mas focar nisso que é Tá bem certo. bacana. Então vamos lá, começar o nosso programa em muito alto astral. A doutora já bati um papo com a doutora aqui nos bastidores e realmente a doutora tem muito conhecimento, tá? Depois nós vamos passar o Instagram dela, onde procurar e tudo mais. O que é um câncer de próstata, doutora? E por que ele é tão comum entre os homens? Né? Uma pergunta que tá aí, né? Claro que o câncer tá aí, né? A gente vê, né? Nem gosto de falar essa palavra, mas aqui, como tecnicamente a gente tem que falar. Por que que ele é tão comum entre os homens, esse câncer? Bom, o câncer de próstata nada mais é do que um crescimento anormal das células da próstata, que é um órgão exclusivamente masculino, tá bom? As células, que cresceram de modo desordenado, células erradas, que não foram destruídas pelo nosso organismo, ele acaba crescendo e virando um câncer. Né. E ela é tão comum, na verdade, na população masculina, né, nos homens, ele é a segunda causa de tumor nos homens, tá, de incidência nos homens no Brasil. Perde apenas para tumores de pele, malignos, mas relacionados muito ao sol. Por conta da idade. O principal fator de risco, um dos principais fatores de risco é a idade. Então, quanto mais velha for o homem, maior a chance dele ter um tumor de próstata, a população está envelhecendo. Né. Então, a partir dos 60 anos, a grande maioria da população sobrevive a mais de 60 anos. Então ele acaba tendo um tumor bem incidente. E quais são os primeiros sinais, né? A senhora já falou que é o aumento da próstata, né? Quais são os sintomas, os sinais, sintomas que podem aparecer, né? Como a senhora acabou de falar, o aumento da próstata. Mas toda pessoa, todo homem que tem câncer, a próstata aumenta ou não? Não necessariamente, tá. É. Na verdade, a maioria dos tumores no começo são assintomáticos, quer dizer, não dão sintomas nenhum. E é justamente isso a importância de procurar um médico, procurar um urologista, um clínico geral, né, para fazer os exames de rastreamento precoce. Porque no começo, quando tem maior taxa de cura da doença, os tumores não dão sintomas nenhum normalmente, né. Quando a doença está mais avançada, né, podendo já ter gerado metástase, que é quando o tumor sai do órgão original e acomete outros órgãos, aí pode sim dar dor. Então, dor óssea, né, o principal sítio de metástase do tumor de próstata são os ossos. Então, pode dar dor óssea, né? Pelo tamanho da próstata, pode dar dificuldade para fazer xixi, aquela sensação de bexiga não estar esvaziando direito, acordar muitas vezes à noite para urinar.
né, nos homens, e às vezes até sangramento. Olha só que dica importante, né. Esses são os sintomas, na É. verdade, que alerta, né, o Nor homem a Sim. ter esse os sintomas, né, E que normalmente já aparecer. são em casos um pouco mais avançados, né. Claro que com a idade, o homem também tem um aumento benigno da próstata, e essa é a importância de procurar alguém para poder diferenciar se são sintomas de aumento de próstata normal da própria idade, né, Tá. ou se podem estar relacionados a alguma coisa mais séria. Doutora, eu acho que o mais importante é a pessoa ter a conscientização, né. Acho que ela porque tem alguns casos, eu estava lendo, né, sobre essa matéria Sim. também, tem alguns casos que não tem sintomas algum, Não, que não tem esse tal do aumento da próstata, nada. né, ele Completamente vem diferente. silencioso e talvez quando a pessoa vá, que já está com algum problema, aí já não dá mais tempo, né. A gente vê muitos Exatamente. casos por aí, né, até pela pessoa ser, machista, né, que é um caso, não, é um caso talvez seja um dos maiores casos de câncer mesmo na fase terminais, são esses homens que não querem saber de hospitais, não querem saber de médicos, não querem saber de procurar, né, essa situação. Como que é isso para você? E é engraçado que hoje eu escolhi a doutora Alessandra, se tratando de uma mulher, né, uma oncologista, uma doutora, porque homem também tem esse problema, né. Tem. Se for uma médica no sexo feminino, uma doutora, eles já ficam meio receosos Então. por essa situação. E se for homem, ele se sente um pouco meio másculo, então sempre tem uma desculpa para alguma coisa, não é, doutora? Tem, é muito comum. Até hoje, né, a maioria dos homens, a gente vê na nossa prática clínica que procuram atendimento, são sempre levados pelas mulheres, né, por esposa, irmãs, e normalmente são elas que falam os sintomas, o que está acontecendo, elas que Sempre as mulheres, né. sempre, sempre as mulheres. Então, justamente acho que por conta desse preconceito, desse falta de hábito e dos homens de procurar, né, a mulher acho que é vista ainda na sociedade como a cuidadora, então ela ainda tem esse Aquele poder e espírito alguns materno, né, que já materno, vem, né, e eu aí acho. é isso, e aí muitos homens ainda também têm essa mentalidade, então muitos ainda são levados por filhas, mães, esposas, irmãs, na própria consulta e elas acabam relatando, né, os O sintomas, o que diagnóstico, o que tá aconteceu, o acontecendo, que né, que eles tá. nem eles falam, nem falam, a gente na hora não falam, né. Não. E o Engraçado, fato né. de ser mulher, né, procurar uma médica, às vezes eles entram com um pouquinho mais acanhados e depois durante a consulta a gente vai quebrando um pouquinho o gelo e tudo mais, mas eles têm essa é normal mesmo a gente passar por É, mas isso. não pode ser normal isso, Não, né, isso é uma conscientização, a gente tá aí, a gente tá em 2025, né, na modernidade, tantos, hoje a era da comunicação, essa era digital, né, que a sim. gente tem, meu Deus do céu, é muita coisa avançada, né, que a gente tem hoje, diagnósticos super precoces, né, que dão para poxa, passar a vida e não morrer por isso, né. Tem um monte de informação, né, hoje eu acho que o acesso à informação está muito E os disseminado. fatores de risco, doutora? É pela idade, é pela genética, pelo estilo de vida? Como que é essa questão? Os tumores de próstata têm alguns fatores de risco relacionados. O principal deles é a idade, como eu já disse, né. Outros estão relacionados à parte genética, né, não é o mais comum, mas também tem uma base genética. O fato de ser uma pessoa negra, existe de 2 a 3 vezes o risco maior de ter. Olha, que E se o interessante isso seu aí, né? pai ou se o seu irmão, parentes de primeiro grau, também tiveram câncer de próstata, principalmente abaixo dos 60 anos, o seu risco também pode duplicar ou triplicar. Quer dizer então que pessoas de pele preta têm mais, O risco aumentado de câncer de próstata, mais no maior o risco de ter, mais novo e mais agressivo. por isso que é muito importante também, né, você saber os seus descendentes, né, Sim, porque o meu companheiro é negro, né, e a mãe dele é branca, né, lógico, meu sogro é negro, sim. mas às vezes tem pessoas que pai e mãe faleceram, não conhecem os pais, né, e aí vem lá de uma geração, isso é muito importante também saber da onde a pessoa vem também, né, é importante isso também, a Sim, doutora saber faz essa parte da nossa da consulta nossa cu também, porque a gente hoje cada vez mais também a gente tem, o histórico familiar interferindo, a gente testes genéticos, coisas que a gente sabe que podem estar relacionados, né, e não é aumento de só risco. parente próximo, né, pai e mãe, às vezes o Não, bisavô, a bisavó lá teve no passado, sabe, primos, primos de né. primeiro grau, sobrinhos de primeiro grau, avós, né, isso faz parte da gente perguntar para querer saber, e não só
paciente tem tumor de próstata, não só tumor de próstata, como qualquer outro Qualquer tipo outro de tipo de tumor, tumor. porque a gente sabe que algumas mutações genéticas podem estar relacionadas a vários tipos de tumores. E voltando à história dos fatores de risco, Isso. desculpa, também bem conhecido hoje, que é o sedentarismo, está muito relacionado ao aumento dos riscos de tumores de um modo geral, a próstata não foge disso, né, e a alimentação e obesidade, Bora né. malhar, eu sempre falo, viu, Malhar, doutora? alimentação Todo dia de saudável, manhã eu dou um recado. Bora é malhar, isso porque aí, que é importante, a saúde, né? O saúde. esporte, ele tem que andar junto com a saúde, né, Controle de doutora? peso, não é só estética, é controle de peso também diminui bastante o risco, tanto de ter um tumor, quanto do tumor voltar depois de um tratamento, quer dizer, de uma recidiva. É, que a pessoa fica vulnerável, né? A pessoa que já Fica. tem essa descendência, né? Não é porque ela cuidou, às vezes ela cuidou, tá tudo resolvido. Não, Não, né? Tem esse processo, né? De exatamente, acompanhamento, né, doutora, que a gente sim. fala, né? Legal. E quais são os exames que todo homem deve fazer a partir dos 40 e 50? É aos 40 mesmo? Hoje em dia é aos 50, aos Hoje 60? Como é que é? Porque mudou muita coisa, né, doutora? As pessoas, antigamente, eu sempre falo que antigamente as pessoas viviam até uns 60 anos, né? Antigamente eu digo mais próximas, uns tempos atrás, assim, as pessoas viviam até uns 60 anos, 62, 63 ali, isso. com 70 a pessoa já era bem galinha, né, então a pessoa idosa antigamente com 60 anos já era idosa. Hoje não, a gente vê a longevidade das pessoas aí ultrapassando os 90, 100 anos, né, Isso. e isso, muito nos preocupa com relação à saúde também, porque as coisas, né, 40, 50 anos já tem que fazer o exame de próstata. A pessoa vive 80, 90, quer dizer, na metade da sua vida já tem que já fazer o exame de próstata. O que que a senhora aconselha como médica, oncologista, né, que está sempre com isso, estudou para isso, aos 40 mesmo, 50, 60, como é que O é que é essa? preconizado é a partir dos 50 anos. Tá. Todos os homens, falando do câncer de próstata, a partir dos 50 anos, precisam procurar um urologista para fazer o exame de toque e o PSA, tá bom? Alguns casos, quando se tem histórico familiar importante, pais, irmãos, ou se é negro, né, descendência negra, a gente começa aos 45 anos. Então, se antecipa já o rastreio a partir dos 45 anos, tá? Nossa, E a partir bacana. dos 40 você tem alguma mutação genética É confirmada que foi importante você testada. saber, né, principalmente essa parte Isso, de genética, né, que é o isso. principal, a genética, eu acho que a pessoa tem que procurar um pouco mais cedo, né, gente? Tem, Né, eu mas acho isso na que maioria dos tumores, e essa é a grande importância, né, da gente ver. Na maioria dos tumores, quando se tem uma mutação genética confirmada, os descendentes, já começam o rastreio, antes tá. da população em geral. Agora me fala uma coisa, uma pergunta que talvez a gente fala: "Não quer calar", né. A gente tem o exame que é o PSA, Sim, né, que é o exame feito através do sangue, não é isso? isso E mesmo. tem o tal do exame antigo e todos os médicos falam que é o melhor exame, que é o exame de toque, Retal. né. Por isso que os homens fogem desses exames, não querem saber, talvez é por coisa qual que é a diferença desses exames, um pelo outro? O PSA é uma substância, é um antígeno que a próstata, as células da próstata produzem e liberam no sangue, e isso é dosado, tá. Então quanto maior o volume da próstata, maior ele está sendo no sangue, no modo de dizer. Tá. Então se o tumor está lá produzindo bastante PSA, isso vai aumentar no sangue e vai surgir um alerta, né. Mas ele pode aumentar por infecções de próstata, pode aumentar por o tamanho aumento normal da próstata pela idade, né. Então o PSA não exclui totalmente o exame, do toque retal. Fazer um Isso, não exclui o o outro. outro, né. O aumento da próstata, ela acabou de me dizer aí, ele o aumento da próstata, a próstata ela só aumenta em casos de câncer ou não? Não, Porque é importante também não, isso, né. Você ela acabou de pode falar uma aumentar. coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Não, ela pode aumentar pela própria idade, situações benignas que a gente chama, né. A própria idade acaba tendo uma Muito hipertrofia, importante, um né. aumento benigno da próstata. Com isso, o PSA aumenta e sintomas urinários que eu relatei que podem ser de tumor, como dificuldade para urinar, também podem aparecer, Tá. né, então fica difícil. E alguns tumores de próstata que são muito agressivos, eles produzem pouco PSA. Então, não vai Hum. se refletir no exame de sangue, né. Por isso que o toque retal, que é o exame feito pelo clínico geral, principalmente pelo urologista, né, não tá fora
dos exames de rastreio, né? Porque às vezes pelo toque, que é o urologista, a próstata fica perto da região retal. Então, pelo reto, existe coloca-se a luva, tudo, e acaba fazendo um toque e palpando a próstata lá dentro. Aí lá ele pode tocar nódulos, ver se ela está endurecida, se ela está amolecida, né? Se tem dor, é um exame desconfortável, Sim. né? Isso não tem como Não tem se como, falar. né? Eu acho que... E aí tem o machismo, aí tem outras coisas, que é por isso eu que... até tinha uma pergunta, por que ainda existe tanto tabu em relação ao exame de toque? Tá explicado, né, gente? Não é um exame confortável para o paciente. Como para as mulheres também não é um exame confortável, o exame dos seios, né? Do peito, seios, né? Que a massa dói, as mulheres reclamam muito e muitas deixam de fazer por causa dessa questão, porque é gelado. Umas falam que até é gelado. Gente, o que é gelado? Para saber de uma situação da sua saúde. As mulheres, né? Também. O que é um dedo para saber? Mas é bem isso, a gente tem que brincar, porque é uma situação que ela é... E é extremamente importante. É muito importante. Né? Desconfortável, mas salva mais engraçado, vidas. É um exame salva a vida. Vidas. Muita gente sabe disso, vão assistir esse programa, vão dar risada, vão achar que, imagina eu, não sei o que, tal. Mas você vê a extrema importância que às vezes nem um exame de sangue sozinho vai conseguir detectar, lógico, toda a eficácia que a gente tem hoje, né? Como disse, essa questão da atualidade digital, né, dessas coisas que vem, a evolução da área medicinal, da medicina, né? Ainda a gente não tem, mas, poxa... É um exame físico que o médico faz em consulta. A minha cara barato. A minha cara pra isso. Não, a gente tem que rir, porque, né? Porque se eu chorar, vai chorar só depois, né, doutora? Acesso à população, né? O paciente, quando passa no médico, é um acesso fácil a esse exame, que salva, que consegue diagnosticar, levanta a suspeita para o médico, que pode pedir uma biópsia, que pode pedir um PSA, pode pedir outros exames complementares, mas infelizmente ainda tem muito, muito tabu. Tem tabu, mas tem resolução. Tem. Né? A gente sabe disso. E aí eu vou perguntar para a senhora, como é que o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura? Põe o dedo, põe o sangue. É esse o diagnóstico que vai te curar. Né? Eu acho que é importante isso. Né, quanto doutor? mais precoce, maior a taxa de cura. Então, isso tanto do tumor de próstata quanto de qualquer outro. Quer dizer, as taxas de cura aumentam, são a mais de 90% se diagnosticado precocemente. Quer dizer, o tumor ali, pequeno, na próstata, né? Onde o tratamento consegue ser mais efetivo, independente de qual tratamento for optado por fazer. Então, a gente sabe que a chance de ter uma recorrência, né, uma recidiva do tumor a longo prazo é menor. E outra coisa, é isso que você também falou agora há pouco, a população está vivendo mais. Mas né? Então, antes a gente falava, cura em 5 anos, é o que a gente se baseia muito, cura em 5 anos. Mas a população não morre mais aos 60, 65 anos de outras causas. E a cura vem se proliferando 5 anos, a gente já está mais 20, 15 falando sobre o mesmo assunto e não resolve, né? Então, assim, é um cuidado, não só nos primeiros 5, mas é um cuidado que o paciente vai ter que ser acompanhado por muitos anos ainda. E hoje, com tanta tecnologia, né? Sim. Mesmo se diagnosticado já em fases não iniciais, mas com fases, aí a gente vê que a tecnologia ela está avançada, né? E ainda também é possível uma chance de cura também, né, doutora? Sim, em alguns casos a gente tem visto, né? A gente ainda restringe um pouquinho o termo cura, né? Quando o paciente é metastático, que invadiu outros órgãos, a gente restringe um pouco esse termo. Mas a gente vê pacientes que há 10, 15, 20 anos em acompanhamento, em tratamento com a gente, com qualidade de vida, que é o que a gente precisa viver e não só sobreviver, né? Então, os pacientes têm que ter qualidade de vida. E o avanço da medicina nos trouxe isso. Então, alguns tratamentos, um monte de tratamentos com qualidade de vida, aumentando a expectativa de vida dos pacientes nessas situações. Doutora novinha, né? Doutora Alessandra aí, novinha. E você trabalha aqui no Hospital Dom Alvarenga, aqui do bairro do Ipiranga, né? Um grande hospital aí, cada vez crescendo mais aí, né? Em atendimentos, né? Em preocupação com a comunidade local também, né? E em geral aí, né? E onde você trabalha mais, doutora? Ou é só aqui no Dom Alvarenga? Eu trabalho no Alvarenga, no Instituto Vitari, e também trabalho na Santa Casa de São Paulo. Bacana, né? hein? Na parte SUS
da Santa Casa de São Paulo, atendendo É, paciente porque às vezes a pessoa oncológico. fala, poxa, eu gostei da médica, a doutora fala bem, se expressa bem, tem conhecimento, e às vezes quer chegar até a doutora, aí ó, trabalha no SUS Né? também, aqui no Dom Bem Alvarenga, legal. né? Então, é bem bacana. Vamos lá, vamos continuar aqui, que é muito importante. Estou gostando muito desse programa, hein, gente? Quais são as opções de tratamento quando o câncer é detectado cedo? Né? Como é que é o tratamento, né? Porque também tem isso também, né? As pessoas acham que, eu tô com câncer, acabou o mundo. Né? Acho que a princípio também ninguém quer receber um diagnóstico desse, né? Mas também hoje, como nós estamos falando sobre as tecnologias avançada, como que é feito esse tratamento, e não necessariamente você vai entrar numa quimioterapia, numa radioterapia. É importante que a senhora fale sobre isso. Quais são os tratamentos quando o câncer é detectado mais cedo? Bom, quando ele é detectado bem precocemente, né, existe a opção, inclusive, de observar, né, fazer uma vigilância ativa desses casos, porque o câncer de próstata tem uma tendência, quando ele é inicial e com características menos agressivas, né, da gente só observar o paciente e acompanhar a sua evolução, a evolução do PSA, das biópsias, né, dos exames de imagem, para a gente ver. Então, isso é uma realidade também, quando se tem esse diagnóstico. Uma outra opção é cirurgia, né? Aí entra por Se vídeo tira, prorrogação. se tira a próstata? Tira, Tira? tira. Qual é a função da próstata, A doutora? próstata, ela produz o esperma. Na verdade, esperma não, líquido disseminal, né? Aquele que carrega o esperma do testículo até a saída do pênis, né? Tá. O sêmen é a próstata que faz, Ah. né? Nós estamos falando da próstata, é Mas interessante, né? essa é a função da próstata, é fazer a produção do, do que carrega o espermatozoide do testículo Tá. até Que é onde tem aquela sensibilidade masculina, sim, é ali na próstata, né? Que a gente uma tem. sensação de prazer, tudo Que eu tô isso. doido, aliás, eu tô doido para fazer um programa, já me pediram tanto e ainda tô selecionando alguém para fazer, sobre sexologia. Que eu acho bacana isso, né? A gente falar sobre esses pontos, né? Mas ficar para Os pontos de prazer. os pontos de prazeres e tudo mais, né? Tem Um dos pontos de prazer um masculino. dos pontos prazeres é a próstata, né? Então quer dizer que ela pode ser retirada, então, sem Ela problema pode ser. algum. Não pode ser retirada, não tem problema nenhum. E aí vai depender. A cirurgia costuma ser uma cirurgia simples não, tranquila de pós-operatório, né? Normalmente. Mas aí eu conversa com o urologista para ver se essa é a melhor opção ou não. Isso é quando ela é mais cedo, né? Quando ela é mais E quando cedo. ela é tardia, quando você descobriu, Se a e aí a gente- gente foi amarra, o homem levou a mulher, a filha, a vizinha, já levou o tá paciente na marra e acontecendo. chegou lá. Doutora, meu marido tá aqui, tá passando mal, tem todos os sintomas aí que você falou pra gente aí. E aí você foi lá, fez os exames, bateu. Mas o negócio já tá mais. Já tá tardio, né? Já tá mais tardio já o negócio. Se o Como é tumor que está é? mais agressivo e na próstata já está bem comprometida, o ideal é que a gente faça radioterapia com um bloqueio hormonal, que é popularmente chamando a castração por um período, né? A gente faz uma medicação no homem para baixar a produção de testosterona, porque o tumor masculino, o tumor de próstata, cresce com a testosterona, né? Que é o tumor masculino, que é o hormônio masculino. Então a gente abaixa a produção de testosterona para ajudar a matar o tumor de fome, porque ele não vai ter o combustível para crescer, junto com a radioterapia. A gente faz esse tratamento por um período de tempo determinado. Agora, se o tumor já deu metástase, já escapou para outros órgãos, né? Aí é mais complexo o A gente negócio, também né? faz a bloqueio hormonal, que a gente chama, né? Que é a castração hormonal via injeção. E aí a gente pode associar alguns comprimidos. Em alguns casos tem indicação de quimioterapia, mas são só nesse momento. Hoje em dia, cada vez menos a gente tem usado quimioterapia. Existem boas opções, mas a gente tem algumas opções de outros bloqueios hormonais com melhor qualidade de vida. E derruba, né, essa Derruba. Quimioterapia, né? Como derruba, né? E Tem aí eu pergunto bastante para a senhora, e quais são os efeitos colaterais mais comuns que existem nesses casos, assim? Da quimioterapia? Não, do tratamento. Tratamento, né? Como a gente diminui a base Testosterona, né? a base do tratamento é diminuir a testosterona, né? Dá os sintomas de andropausa, que seria a menopausa masculina. Então, aumento da labilidade emocional, irritabilidades, fogachos, aumenta o risco de osteoporose, aumenta o colesterol, glicemia.
são alterações metabólicas por conta da falta do hormônio, muito semelhante à mulher, né? Só que a mulher entra naturalmente na menopausa, a mulher não tem como escapar. O O homem homem já é mais controlado, né? É via medicamento. E esses acabam sendo o grande problema, às vezes, para o homem, né? É a falta de libido e impotência. Porque realmente isso não tem. Mas tem outros modos de ter ereção. Existem tecnologias de próteses, de um monte de tem medicamentos que conseguem reverter, né? Para dar qualidade de vida para o homem e ele ter uma vida sexual ativa, mesmo em tratamento para câncer de próstata. Acho que a grande causa tá aí, né? Acho que na infertilidade também, né? Mas na impotência, né? Isso acho que pro homem é pro muito homem mais... é muito difícil. Ainda pra sociedade, acho que pro homem, pro machismo é mais intenso, né? Mas como a doutora... É mais tabu do que pra mulher, normalmente. Mas como a doutora tá falando, existe jeito pra isso, né? Tem um tal do azulzinho lá que ele possa tomar. Tudo muito controlado, que isso é um perigo também, né, doutora? Tomando assim, esse pessoal que tá... Fazendo acompanhamento médico direitinho, bem controlado com todos os colegas, dá pra se tomar, dá pra se ter uma vida sexual ativa, sem grandes problemas. Então, isso é uma coisa que a população deve saber. Deve saber, né? E outra coisa, né, doutora? Depois da primeira entrevista, não, depois da primeira consulta, no teu caso, né? Acho que depois fica tudo mais fácil. O principal é chegar até você, né, doutora? Sim. Como é que é, né? A coisa, né? E os relatos que você tem sobre essas questões? Deve ter algum cara lá que chega lá, não vou tratar, não quero, né? Que não aceita a castração, que não aceita uma radioterapia, uma cirurgia, que ele acha que quando é cirúrgico inicial, que tirar a próstata vai mexer na masculinidade dele, e não vai mexer na masculinidade dele, porque o hormônio é produzido no testículo e não na próstata, né? Mas tem muito esse... Então, assim, ele vai continuar com a testosterona normal. Então, quanto mais precoce de descobrir, mais uma vida normal ele vai ter, né? Sem alterar essas... E as prevenções, como nós falamos aqui, fazer exercício, alimentação, né? E assim vai, né, doutora? Hoje, com a medicina avançada, muitos quais são os tratamentos modernos que já trazem resultados positivos. Tem diversos, né? Deve ser, né? É que eu falei, às vezes, hoje a gente tem comprimidos que o paciente toma em casa, no conforto da sua casa, com poucos efeitos colaterais. Ah, que bacana. Né? A gente tem também medicamentos de medicina nuclear, quer dizer, radioativos, que ninguém sai por aí radioativos espalhando radiação em ninguém, mas que vão direto ali no tumor de próstata, onde ele está espalhado e mata especificamente, né? Então a gente tem uma gama de tratamentos que dão bastante qualidade de vida. Eu falo, né? Só não se cura quem não quer, né? Vamos falar essa cura, né? Cura que é muito forte, né? Sim. Mas hoje só não faz tratamento e não se cura realmente de qualquer tipo de doença, né, doutora? Quem não quer, né? Ou se Papai do Céu realmente chamar mesmo e falar, ó, sua hora chegou e acabou, né? Mas a gente vê tantas pessoas que já sofreram, já estão aí bem, né? Passaram por tratamento, passaram por constrangimento pela vida e hoje estão aí livres Acho que a partir do momento que as pessoas encaram que o câncer já não é mais um atestado de óbito, né? Vou morrer amanhã, acho que isso a gente tem divulgado bastante. Não é porque você recebe o diagnóstico de tumor que a sua vida acabou ali, que você... E para muitos são assim, né, doutora? Ainda tem muito preconceito com esse diagnóstico. Não é um diagnóstico que é isso que você falou, que todo mundo quer receber. Não, lógico que não. O pessoal fala, ai, doutora, adoro vir aqui, mas preferia não vir. É engraçado. Com certeza, as pessoas preferiam não me ter. Doutora, é engraçado que eu sou ariano, falo logo na lata, às vezes me arrependo, mas eu já falei, quando eu fui ver, já falei. E a gente percebe que hoje em dia as pessoas, é mais comum a gente ver uma pessoa com câncer, uma pessoa em tratamento, né? Até pela longevidade que a gente tem, né, ultimamente passando, né? Mas e aí tem um tal do diagnóstico do médico. Nossa, só porque eu cheguei lá com meu marido, ou com a minha esposa, com minha filha, com alguém, com a minha avó. O médico chegou lá, tá com câncer, tá não sei o que, metástase, não sei o que, você tem tantos dias de vida. Mas é isso, eu acho. A função de vocês é fazer isso. Falar o que aconteceu. Porque antigamente se mistificava muito sobre isso, né? Ele levava para uma sala, o acolhimento, e ficava protelando a informação. Né? O paciente tem o direito e ele precisa saber o que ele tem. Claro, tem casos que a gente tem que ir um pouquinho mais devagar, vai assim. Aí tem a sensibilidade, né? Tem que ter...
tem uma humanidade ali que a gente precisa acompanhar. Então, assim, às vezes você não vai falar na primeira, você vai falar na segunda, você vai começar a preparar, porque o paciente, normalmente, ele precisa saber o que ele tem, ele precisa saber o que ele vai sentir, o que ele E vai até o que ele vai encarar, fazer da vida o que dele, ele vai encarar, fazer. não é? Ele precisa concordar com o tratamento, É. né? Por mais comprimido, na veia, radioterapia, cirurgia, ele tem o direito. Que Claro que a é um gente direito e precisa saber, né, precisa, doutora? Até até para para perder o medo e e desmistificar. ajudar, né, Ah, o tratamento. Você sim, concorda? ajuda. Não Bom, ajuda? ajuda. A pessoa ciente do negócio. Eu acho que ajuda muito a pessoa, o cognitivo da pessoa nesse Parte momento. psicológica está muito envolvida, Eu né, acho. em todo o tratamento, em todo o processo de tratamento, né, de sintomas, de efeitos colaterais, o como ela vai perceber, o como que ela vai seguir. A parte psicológica é extremamente importante, né, em todos os casos de E câncer. aí entra o Então, psicólogo, entra tudo, tem uma um equipe conjunto, né, doutora? multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar, cada vez mais é o que a gente pede para os serviços terem, né? Desde não só a parte médica, de urologistas, falando da próstata, né? Oncologistas, radioterapeutas, mas psicólogos, nutrição, tumores de cabeça e pescoço, fono. Então, assim, acho que é tudo uma equipe. É uma equipe, né? É uma equipe. Hoje em E- dia e- não dá para tratar a doença, a gente trata É. o paciente e o que ele vem junto, o seu contexto social. E me fala uma coisa, e existe chances de cura em grandes partes dos casos? Existe. Existe, né? Sim, A existe. gente vê aí, né, muitas pessoas se Não, curando, tem cura, né? sim. Mas a pessoa tem que saber as regras, né, E doutora? tem que procurar, Que é tem que importante. acompanhar. Quanto mais cedo, maior a chance de cura. E aí é sempre bom para todo mundo. Por que os homens procuram menos ajuda médica do que as mulheres? A gente... É um misto de coisa, né, que a gente já falou aqui, né? Eu acho que é cultural, né? É ver a mulher como sua cuidadora, ou sua responsabilidade. Mas a senhora tem sentido uma diferença? Um aumento dos homens procurando mais? Tem, sim. Tal da longevidade aí, for falar sempre, né? Porque realmente a gente Os está mais vendo... velhos ainda vêm muito com as mulheres. Os mais novos já tem uma preocupação um pouco maior, né? Já vêm mais sozinhos, já sabem dizer o que estão sentindo. Ou mesmo se estão acompanhados por suas mulheres, irmãs, filhas, esposas, já são mais donos do que sentir. Eles falam nas consultas, eles delegam menos. Eles perguntam por que, causas, expectativas de vida, taxas de cura. Eles têm mais uma curiosidade e um interesse na doença dele. Antes era muito mais restrita às mulheres. As mulheres, né? Não está no meu programa aqui, nas perguntas, que essas perguntas aqui a gente envia para os entrevistados, né? A gente faz, estuda, a gente do Pod Piranga, a gente tem esse cuidado para que a pessoa se sinta à vontade aqui, o entrevistado, né? Se tratando de médico, essas coisas, eu vou estudar para poder falar, né? Não está aqui, mas nesse momento me veio uma coisa na cabeça. Falar do mundo GLBT, né? O GLBT, S, H e J, nem sei mais, que é tanta sigla que a gente vê, né? letrinha. Mas vamos lá pelo público gay, né? Sim. Tanto homem quanto mulher, né? A gente vê na medicina, você vê o avanço da tecnologia, da medicina, né? Hoje em dia, homem, né, que se transicionou como mulher, que a gente tem um nome, essa cirurgia se chama produção, como que chama a pessoa que faz a transição de homem para mulher? Resignação, né? Resignação sexual, né? Então ele nasceu homem, mas ele se entende como uma mulher, super respeito, acho que cada um faz a vida o que quer, como quer, do jeito que quer e tá tudo bem, né? Porém, a gente observa que essa mulher que se transicionou como mulher, ela tem o corpo masculino, né? Corpo assim, o interno dela, né? Vamos lá, não tem um útero, né? Tem uma próstata. Mas tem uma próstata, né? E como é que é isso? Depois ela vai lá, faz a resignação, tira o piu-piu, põe a pia lá e resolve, tá tudo resolvido, ela virou mulher, é simples assim? Ou não? Não. Como é que é? Não, a gente sabe que o corpo masculino, ela teve a próstata por anos e tem a próstata. E continua a próstata lá. Ali. Quando faz a resignação, não tira a próstata, né? Tá. Também não tira. Fica ali, né? Claro que quando ela toma hormônios femininos para ter características
mais femininas, né? E isso acaba protegendo um pouco o paciente, essa pessoa, né? Para o tumor de próstata, porque como eu expliquei, o hormônio masculino está relacionado ao aumento, né? Tá. Aumento não, a um risco, porque o tumor de próstata cresce com a testosterona, um fator de risco, né? Um fator de combustão, de aumento. Tá? Então, a hora que você baixa, porque essas pessoas são castradas, quer dizer, elas tiram os testículos também, Tá. né? Que é onde produz a testosterona. Então, é como se fosse uma castração, como se fosse um tratamento que a gente usa, uma opção. Então, eles são protegidos, mas eles têm a próstata. Então, essas pessoas precisam entender que tem que também manter um acompanhamento, né? Fazer exames de rotina pensando nisso. Tanto os que fizeram a cirurgia, ou só os trans, né? Que mudam, os drags, enfim, essa Sim, população. sim. Elas têm um corpo masculino, eles têm a próstata, por mais que eles usem hormônios para ficarem mais femininas, a próstata tá ali. Isso não é garantia de 100% que eles não possam ter nada. Então, Né? porque é Então, importante, eles porque a gente já precisam pensa, procurar. mudou, virou mulher, tá lá, maravilhosa, com peito bonito. Não. Tem outros, tem Não trans aí precisa. maravilhosas, lindas, maravilosas. Porém, não pode esquecer que tá ali no corpo, né? Isso aí é Precisam importante, fazer o né? acompanhamento, né? Porque se teve uma famosa, tem uma famosa que já teve câncer de próstata, que já era transicionada, ela já é mais de idade, ela teve câncer de próstata, né? Então ela alerta até nas redes sociais dela sobre isso, né? Eu vi algumas vezes essas reportagens, é isso. As pessoas trans, né, precisam lembrar que Ter conscientização disso, né? próstata. Então, ela aproveitou a visibilidade dela para ajudar a divulgar essa importância, né? Sim. Não esquecer que por dentro o sexo anal, né, tanto ele no GLBT, que pratica com mais, né, pratica com mais, pratica mais do que a mulher, né? Sim. O sexo anal, ele influi algo Não. com relação a isso? Em relação Falando na parte masculina, né? Vamos deixar as mulheres de lado, vamos falar de homem, né? Os gays, né, que fazem sexo anal aí, tal. Isso ajuda a próstata, atrapalha? É questão de se preocupar? Como é que é isso, doutora? Não, o sexo anal não tem relação com câncer de próstata, tá? Uma coisa só importante é lembrar que para fazer o exame de toque, para coletar o PSA do sangue, e pode interferir, porque a hora que você tem penetração anal, que isso estimula a próstata, aumenta o PSA liberado no sangue. Então, tanto que a hora que você faz o exame, eles vêm o preparo, as orientações, pelo menos 2, 3 dias sem relação sexual, de qualquer tipo, não andar de bicicleta, porque o bater o bumbum, o atrito ali, né? ali também pode estimular, né, a liberação. Então, tem esse cuidado. Então, só lembrar disso, que o sexo diretamente não aumenta risco de câncer de próstata. É importante essa dúvida, né, doutora? Porque... mas na hora da coleta do exame de rastreio, lembrar que ele tem que estar com uma abstinência, né, de 2, 3 dias, para não ter falsos resultados. E importante também, tem uma pergunta aqui, né, saindo um pouco agora dessa situação, que eu achei de extrema importância falar sobre isso, essa coisa de trans, porque a gente vê, hoje em dia é tão mais comum, né, a gente vê essas transições aí, nessas operações aí que a gente vê, é muito bem esclarecido aqui pela doutora Alessandra. Como os familiares e amigos podem incentivar os homens a se cuidarem mais? É importante, né, a família, né, os amigos, nesse momento, né, doutora? E o apoio, né? Quem tem o diagnóstico, só no fundo aquela pessoa sabe o que ela está passando, mas o apoio familiar, o apoio dos amigos é muito importante. Eles se sentem mais acolhidos, né? Eles se sentem menos vulneráveis para as coisas. Existem pessoas ainda que mentem para a família? Existem? Nossa, que família, deve ser um sofrimento total, né? Paciente que vai lá. Para família, para companheiros ou companheiras. No trabalho, né? No trabalho, às vezes para preencher relatórios, às vezes não autorizam a gente colocar o CID da doença, porque não querem que as outras pessoas saibam, com vergonha, com medo de ser, achar que é coitado, sabe? Eles têm ainda muito preconceito. Existem bastante, sim. Isso acaba prejudicando de uma certa maneira, não acaba, doutora? O tratamento, eu acho que acaba, não pela eficácia de vocês, né, porque vocês estão ali, mas acho que até pelo cognitivo, que a gente já começou a conversar pelo psicológico, né, porque quando você tem um incentivo de alguém, mesmo, vamos esquecer aqui, incentivando alguma coisa com você, vai fazer uma academia, faz lá, é legal, olha como é que eu estou, vai fazer também, poxa, olha, vai estudar que eu estudei, foi legal. Quando você tem esse tipo de incentivo,
né, ali diariamente, sua família, sua irmã, sua mãe, seu esposo, seu pai, sua mãe, é muito mais confortante, Eu acho que né, essa ajuda, você né? se sente mais com energia para fazer, com disposição, as pessoas te incentivando, isso realmente tem impacto no tratamento, né, nesse sentido. Diminuir o estresse, porque a pessoa fica ali, não podem saber, não podem nada. O estresse, aumentar o Aumenta estresse. muito, né, Então, os riscos de várias outras coisas, né? exatamente. Então, esse acompanhamento, esse ajuda dos familiares próximos, amigos, colegas, é extremamente E o importante. que a doutora observa no dia a dia do hospital sobre pacientes que chegam tarde demais? Dó, né? Aí eu falo que dó, né? Não é deixar a senhora falar, mas Dó não. dó a gente pode ter dó de ninguém, né? Porque Não, dó não, ele mas teve assim, oportunidade, teve chances, né, doutor? às vezes não teve, às vezes são pacientes que estão, já vou ver, ou porque não valorizam os sintomas que eles estão sentindo, não é nada, né? Às vezes alguns chegam com arrependimento, nossa, doutora, devia ter visto isso lá atrás, quando eu comecei a ter sintomas, eu não acredito que eu deixei passar, né? Uma coisa que eu falo não adianta pensar do que aconteceu, porque não vai mudar o daqui para frente. Então eu falei, eu sempre falo, vamos focar daqui para frente, pra gente, agora a gente tem um problema que a gente precisa resolver. O que aconteceu, porque isso também ficava ficando na cabeça, remoendo. Por quê, né? O porquê, né? Então, assim, é daqui pra frente. Então, a gente chegou nessa situação, então, dessa situação pra frente, a gente vai resolver, né? Vai ver como que a gente tem a melhor solução para esse nosso problema. Mas muitos deles, às vezes é isso, às vezes não tinha acesso, ou porque não tinha convênio, ou dependia do SUS, porque infelizmente às vezes ainda no SUS demora para se ter acesso, né? Quando eu falo, o urologista é um clínico geral, porque às vezes a população tem acesso ao clínico geral do posto, e ok, vão para o clínico geral do posto, vão fazer os exames. Demora, mas uma hora faz, né? Assim, eu também penso, penso igual a senhora, demora, mas faz. O SUS tá aí, né? Sim, mas assim, mas tá aí, né? Exatamente, mas tá aí. Então também vamos valorizar que é o que a gente tem. Melhor do que nada. Né? Do que a população que não tem acesso a nenhum acesso a nenhum médico, nenhum exame. Então, assim, sem querer polemizar essa parte, mas acompanhe com o clínico, o médico da família, o clínico geral do posto. Passem, se precisar, ele vai referenciar, né, para um urologista da rede pública também, mas vão atrás. Então, às vezes, o que acontece é isso, o paciente demorou para chegar, ou não tinha convênio, quando tinha convênio, essa vida louca de trabalho, tem conta para pagar, isso aqui acaba menosprezando. E é até importante, eu falo também como isso, que às vezes a pessoa tem um problema como esse, ou tem lá na sua família que já teve um problema, a pessoa já ficar esperta, né? Fazer um convênio, né? Procurar os hospitais locais aí, como o Dom Alvarenga, por exemplo, que tem esses planos, né? Tem as coisas que fazem, um convênio, qual convênio atende? Poxa, o hospital perto da minha casa, qual que é o convênio que atende? Vê lá, o Dom Alvarenga tem uma relação de convênios que atende, vê qual que é o mais baixo, que você possa, né? Um convênio mais simples. Eu acho que tudo tem um jeito. Eu acho que não tenho condição, vai pro SUS, porque o SUS pode atender também. Que nem a senhora falou, demora, mas uma hora ele vai, né? Tem lugares que funcionam muito bem. O SUS é regionalizado, né? Mas, de certo modo, funciona. Então, precisa. E se faz o acompanhamento direitinho no posto, é isso. Você consegue ter tempo de fazer um diagnóstico, né? Do que quando você chega lá já com sintomas. E às vezes... Então, assim, se faz o acompanhamento adequado com o médico do posto, né? A gente tem ainda um tempo para poder fazer um diagnóstico, a gente tem uma certa situação mais confortável. Muito mais. Então, assim, o SUS também dá conta. Então, vão atrás, vão acompanhar, porque isso é extremamente importante. Passem no clínico, passem nos médicos, porque isso muda. E descarta isso, às vezes não é nada realmente, é uma dorzinha só, pontual, uma pedra no rim, uma pedra na vesícula, alguma coisa, pessoa que acha alguma coisa no estômago. Falando de Novembro Azul, né? A gente hoje tá falando de Novembro Azul, tô falando uma parte de homens aí, tal. A gente falando majoritariamente atinge os homens só na próstata, ou tem outros lugares também que o câncer ele vem nos homens? Porque a gente tá falando aqui de Novembro Azul, de homens e tal, mas só na próstata que atinge os homens, assim? Não. Homens? Não. Na verdade, o Novembro Azul surgiu para conscientização do câncer de próstata e acabou virando uma conscientização dos homens de procurar atendimento médico. Como Outubro Rosa e assim vai, né? Então, o dos homens é um pouquinho até mais abrangente, justamente porque os homens não vão pro médico, não tem essa cultura,
né, diferente das mulheres. Então, o Novembro Azul não é só conscientização do câncer de próstata, mas também de procurem um médico, façam seus exames de rotina. Nos homens acaba sendo um pouquinho mais abrangente. Mas falando dos tumores mais comuns, né, nos homens, o primeiro, bom, próstata, que é o Que é o que a gente tá principal, falando aqui, né? Mas não, cólon, quer dizer, intestino, é comum. Que vem crescendo pulmão, muito, né, doutora? tem. Né? O Colo do intestino tá Sim, crescendo assim, absurdo, né? bastante. Você diz, por que você que estuda sobre isso? Porque a gente não ouvia falar muito isso antigamente. Você acha que é por causa de alimentação? Acho não, temos estilo de vida? Fala pra mim. Os alimentos que nós temos acesso hoje em dia, né, nós somos de uma geração que começou a comer ultraprocessados, Enlatados, essas coisas. enlatados, com 5 anos. É. Então, na verdade, está tendo com pacientes mais novos, com 30, 40 anos, mas são 30 anos se alimentando mal, né? Com congelados de má qualidade, ultraprocessados que tem aditivos, que tem... Os lanches, né? Tudo lanche, estabilizantes, ketchup, mostarda, aí não sei o quê. Só isso que eles Então pensam. agora a gente está pagando esse pato, essa geração dos 40 e poucos, 30, 40, 50 anos, porque desde pequeno a gente não tinha, nossos pais provavelmente não tinham a informação que a gente tem hoje, do quão isso se fazia mal. A gente também não tinha, né? Que foram vindo. Então, é a alimentação, é o sedentarismo, é o estresse, né? Que faz o nosso metabolismo mudar. Então, isso está muito relacionado ao aumento de câncer de estômago, intestino, principalmente, né? O de intestino que a gente vê por aí na população mais E é grave, eles são agressivos, né, doutora? São agressivos, né? Quanto mais precoce da idade, né? Quanto mais jovem é o paciente, os tumores tendem a ser mais agressivos. Isso de um modo geral. Então, intestino, o metabolismo, né? Vai acelerando, vai crescendo as coisas, as mutações na célula tumoral. Cigarro, álcool, uma alimentação. Também. Né? Cigarro, álcool, uma alimentação, todos esses, o sedentarismo, cigarro, álcool, uma alimentação, todos esses estão relacionados ao aumento de risco de câncer no corpo inteiro, praticamente. Né? Do fio de cabelo ao dedão do pé. Que a gente tem, onde pode ter tumor, isso está praticamente relacionado. Né? O cigarro hoje em dia diminuiu um pouco por conta das campanhas antitabagismo da década passada, das décadas passadas, mas ainda tem. Mas ainda é isso, naquela população ainda que era bonito fumar, né? Se fumava em qualquer lugar, né? Era elegante, né? Então, assim, cigarro, bexiga, próstata, intestino, câncer, cabeça e pescoço, esôfago, mama, tudo isso pâncreas, tudo isso tá relacionado ao cigarro, à bebida, né? Agora a gente tem a vape aí que deram um jeitinho da gente continuar. Como é que é? Agora tiraram o cigarro, diminuíram o consumo de cigarro. Tem os vapor, né? Que tá matando a população assim em massa, né? Então, agora deram um jeitinho de substituir uma outra briga aí das sociedades. Pois é, né? Aí a gente fala assim, mas eu não fumo cigarro, eu não bebo, e mesmo assim eu tive câncer. Nada é 100%. A gente sabe que esses fatores de risco aumentam o risco, mas não zeram. Né? Você não fazer nada disso não significa que você não possa ter. Vivi a vida inteira, tal, não sei o que, tô com não sei o que no pulmão, nunca fumei, nunca não sei o que. Mas tem casos, né? O risco disso acontecer é muito menor do que se você for tabagista, etilista e tudo mais. Né? Mas é editário isso aí, às vezes, né? Às vezes acontece. Né? Do mesmo jeito que fala, o fulano... Não fumei, mas viveu a vida inteira do lado de uma pessoa que fuma, né? Eu não fumo. A vida toda e não teve nada. Não morreu de câncer de pulmão. É um em quantos que isso acontece, né? Isso não é a grande realidade, não é o mais comum de acontecer. Normalmente, quem fuma, uma carga tabágica. Na verdade, não é importante você cuidar da sua saúde. Deixa do vizinho do lado lá, que fuma, se não fuma, se bebe, se não bebe. Porque é importante. O mais importante é a prevenção de tudo isso que a gente tem falado aqui. Outra coisa que você falou agora, rapidinho, importante, que você falou, deixar o do vizinho. Outra coisa, outro recado acho que importante. O seu tumor não é igual ao do vizinho. Legal. Porque assim, às vezes, os pacientes se comparam. Eu tive câncer de próstata, o fulano... Toma esse remédio, toma aquilo lá. Nossa, isso é um perigo, né, doutora? Exatamente. Então, assim, de um modo geral, você é você, com seus problemas de saúde, e o vizinho, o parente, o conhecido, tem a situação dele. Então, não se comparem, não julguem, não queiram fazer, não façam isso.
Não dê Siga as diagnóstico, não dê orientações, diagnóstico pro exatamente, siga as vizinho, né, orientações. doutora? Porque é o que mais Tire comum a as gente ver dúvidas. isso, né? Chega no seu consultório, você tomou algum? Doutora, eu tomei esse remédio aqui, esse. A senhora vai vendo, meu Deus do céu, esse homem tá Que com... achei agora na internet, que tem acesso a um monte de informações, tem informações muito boas, mas a gente sabe que tem informações muito ruins, né? Então, não confiem 100%, vão até o seu médico, tirem as suas dúvidas, Importante é perguntem se isso. aquilo está relacionado ou não. A sua dor não é a dor do outro, né? Exato. Dono da dor sabe quanto dói. A gente tem esses ditados populares Mas é isso mesmo. que é verdade, né? Como a doutora falou, o seu câncer pode não ser igual ao do câncer, embora seja talvez no mesmo local, né? Sim, Pode não ser cada um necessariamente tem o um, mesmo. né? E quais são os sinais de alerta dos homens normalmente que os homens ignoram? Né? Aumento da próstata, a gente falou lá no começo do programa, mas existe algum que os homens ignoram? Tem algum... Relacionado ao câncer de próstata, normalmente é dificuldade para fazer xixi. Né, eles acham que é da idade, é minha próstata, ou quem já tem a próstata um pouco aumentada da própria idade, é disso, eu já sei o que é, e considera que normal é isso, né? Então esse é o grande sintoma que eles acabam muitas vezes ignorando. Eu sempre levantei, faz anos que eu levanto várias vezes à noite para fazer xixi e tudo bem. Piorou um pouquinho, mas para eles se adaptam com essa coisa que não é normal. Para eles é normal, porque eles se adaptam, mas não é normal. E falar que o mundo não acabou também, né, doutora? Que a gente tinha umas perguntas próximas, a gente já falou sobre isso, mas acabou, a gente antecipou, mas tem como que o emocional e a saúde mental influenciam na recuperação? A gente já falou aqui, é muito importante isso, né? É sim, a parte emocional ajuda bastante. Então, tenha uma rede de apoio, né? Alguém para contar, né? Ajudem alguém. E não é só o ajudar fica tranquilo, que às vezes você acha que tá ajudando, também não dá, fica tranquilo que vai dar certo. O que os pacientes mais perguntam para a senhora nessas situações, doutora? Que deve ter milhares de perguntas, né? Porque você acaba sendo uma psicóloga também, né? Além de querer tratar o problema da pessoa, né? Ali o câncer, né? Da sua área e tal. Você também tem que fazer esse trabalho psicológico, que é a parte humanitária. Né, a gente faz, né? Como que é isso, doutora? Quais as perguntas que eles mais fazem para a senhora? Eu vou morrer? Não sei o quê. Eles muito perguntam se vão morrer, a expectativa de vida, quem tem filhos e descendentes, se eles têm que fazer, os filhos têm que fazer alguma coisa, eles ficam muito preocupados com as descendências, né? Isso realmente tem. Mas na consulta a gente dá oncologia, né? A gente tem que acolher. Então, existe a negação. Primeiro, não é possível, porque comigo às vezes tem a revolta. Então a gente tem que ir. Nossa, eu imagino, né? Imagina as situações. Já esteve a senhora já passou com um momento de constrangimento, assim, na hora ali, ter que dar o diagnóstico pro paciente, que para a senhora é comum, claro, estuda sobre isso, né? Acaba passando famílias, pessoas, e já teve algum constrangimento, já teve alguma situação inusitada, alguma coisa em relação a isso, doutora? Inusitada, constrangimento, eu não sei, mas a gente tem que dar muita da nossa rotina, ir com calma, saber dar notícia. Às vezes, do lado atrás do paciente está a família assim, não, né? Não usa o termo, às vezes a gente recebe muito recadinho da família antes do paciente entrar, não falar que tem câncer, não usar o termo. Isso, então a gente tem que aprender a ter jogo de cintura com a família, porque eles também estão preocupados. A família também precisa de um psicólogo também naquele momento, né? Porque eu acho... acompanhamento não é só do paciente. Às vezes, no hospital, pacientes internados, em gravidade, a gente pede psicologia para a família. Né? Chama a psicóloga para ajudar a família, porque eles estão num momento de fragilidade, né? Então a gente tem essa dinâmica, às vezes, principalmente em pacientes internados. Se é ambulatorial, né? Se é em consulta, a gente pede para o familiar, olha, vai procurar, você está precisando, porque não é fácil ser o cuidador, às vezes, carregar isso nas costas, junto com o paciente, porque você está ali para apoiar o paciente, mas você tem os seus medos também. Então, o paciente com câncer, ele não vem sozinho, né? Ele vem a família, sempre tem um. E que bom, né, que tem, né, doutora? Porque eu acho que é isso que é mais importante, né? Você ter esse acolhimento, tanto na parte clínica, na parte médica, vocês estão ali sempre para auxiliar, para ajudar, para incentivar, né? Nunca para uma derrota. Né, que é o mais importante, né? E a pessoa ter essa sensibilidade de ela poder se ajudar ela mesma, né? Que eu acho que isso também é muito importante quando a gente mexe com o nosso psicológico, né? Poxa,
eu posso morrer, né? Não vou fazer o tratamento aqui, né? Pode ser que eu não. Mas em volta de mim, como a senhora falou, tem uma família, Sim. tem os seus filhos que sofrem junto Sofrem, a com a família pessoa, sofre junto. né? E quando a Eu gente vê. falo família, mas família, amigos, né? É, Próximos. tá próximo. A família que ele escolheu por família. E quando a gente vê o paciente, no teu caso, até no caso de amigos, parentes, fazendo tratamento, indo lá, sei que é difícil, mas vá fazer o tratamento. Poxa, é um grande incentivo para as outras pessoas, serve de incentivo, né, doutora? Sim. Serve de exemplo, né? Imagina, senhora, quantos passaram por lá e quantos se trataram, quantos se cuidaram, né? E serve de exemplo. Olha, eu tive um paciente com o mesmo problema que o seu, e ele fez esse tal tratamento, ele melhorou, ele está 100% hoje. E eles se conversam muito na sala de recepção, né? Enquanto não são chamados, ou até na hora de fazer o tratamento, esperando a aplicação de tratamento. É isso que eu falei, o tumor do lado, né, o paciente que tem um câncer que está ao lado, não é o seu, mas eles se apoiam muito. Então, é comum falar, nossa, doutora, estava lá esperando, conheci outro paciente seu, nossa, uma graça, porque a gente ficou conversando, nossa, porque ele passou por isso, porque eu estou passando agora, e não sei o que. Então, eles se apoiam muito. Cria-se uma rede, né, disso, né? Dentro do próprio serviço. E os familiares também, né? Sim. Que quão importante isso é para os familiares, porque a gente sabe que uma das causas dos cânceres, né, que vem assolando a sociedade, é o estresse, é o pensamento negativo, é tal da alimentação, mas o estresse também realmente ele é um fator que prejudica muito, né? E um paciente com um diagnóstico como esse, estando bem nunca vai estar, mas assim, consciente, fazendo tratamento adequado, a família também já se repousa também em cima disso, né? Porque ajuda também, né? Ajuda, eu falo, né, que é qualidade de vida. O meu objetivo, quando não dá para curar, né, o paciente, quando o paciente não temos essa expectativa, ok, nós temos expectativas de vida com qualidade de vida, né, não sobreviver a qualquer custo, levando a ele a sofrimento e os familiares, porque é um conjunto. Para a senhora, a cura do câncer, né, ele é um mito ainda? Não, ele não é um mito, ele existe a cura do câncer. Né? Mas é o que eu falei, acho que a gente tem visto algumas recidivas mais tardias, com mais de 5, 10, 15 anos, porque a população tá vivendo até os 80, 90. Né? Então, mas existe cura. Tem pacientes que estão mais de 15, 20 anos e não tem nada. A gente mantém sempre o alerta, a anteninha em pé, sempre de alguma coisa, mas eles conseguem já ter uma vida normal. Você acha, assunto polêmico, se quiser responder profissionalmente pode, também se não quiser, também a gente também não... Mas se você acha que a gente ouve falar muito sobre a indústria farmacêutica, né? Que eles, o governo com a indústria farmacêutica não deixa que isso aconteça, não é só com câncer, é com HIV, é com a diabetes, doenças oportunistas que a gente tem aí, tudo, né? Que convive aí, a pessoa que tem um diabetes, ela vive a vida inteira se tomar cuidado, né, direitinho e tal. A pessoa com HIV também, ela vive hoje, tal. O câncer hoje em dia virou uma doença crônica, em alguns casos. Como todas essas, né? Então, pacientes metastáticos vivendo 10, 15 anos com uma doença metastática. E você acha que existe esse mundo da... Não existe. A gente não pode acreditar nisso, né? Não dá pra gente acreditar nisso. Que existem pessoas tão maldosas assim, que tem deixa morrer lá e tem a cura dessa doença. Eu confesso pra senhora, né, como eu falei pra senhora, não vou forçar nada, porque isso gera muita polêmica, né? Acredito que gera... Mas eu custo acreditar nisso, mas lá no fundo também eu tenho uma expectativa de, sei lá, não sei, né? Mas isso é comum. Eu tive um colega meu de colégio, né? Que o pai ficou doente, ele vinha. Não, porque a indústria... Eu falava, para. É uma pessoa esclarecida, mas na hora do pega pra capar, assim, sabe? Que você tá ali vivendo, você se agarra em coisas, né? Então isso acaba disseminando informações erradas e tudo mais. Então, nessas horas que vem o diabinho. Na sua formação, você acredita que a cura ela está próxima? Ainda tem muito a se tratar sobre isso? Ou você acha que pesquisas apontam ali dentro da... Agora me fugiu a palavra. Mas enfim. Eu acho que assim, nós temos tratamentos que antes a gente não via cura,
né? Os Uhum. pacientes estão sem doença há 5, 10 anos, que tendem a acreditar que isso é uma cura, embora a gente não tenha dados. As células tronco, só para não te Ah, cortar, para não células lembrar. tronco. Você Tá. acha que o futuro está nas células tronco? Como é Não, que eu você acho tem? que não, Não, né? Eu acho que o futuro está na prevenção, é importante tá? isso, né? Então, assim, vacina, né? Existem vacinas sendo fabricadas, não, estudadas, né, elaboradas por indústrias farmacêuticas que previnem o câncer. Na verdade, nós Uhum. já temos vacinas de prevenção de câncer, né? Isso precisa ser. Tem, sim, vários. Não, tem HPV, a gente vê aí HPV. tantas coisas, né? Não, a gente Que tem hoje. vacina uma vacina que previne o Uhum. câncer. Que a população tem que entender que aquilo lá não é só para prevenir uma verruguinha ou não, previne câncer de colo uterino, canal anal, cabeça e pescoço, Sim. garganta. Então, assim, e é efetiva, né? Então, eu acho que o futuro da oncologia está muito na prevenção, né? Esses estudos, essas vacinas para tumores de mama, tem algumas melanoma, algumas coisas que estão sendo estudadas, né? E Questão mais educacional no caso, educacional, né? No isso. caso, né? Porque eu acho que aqui também. Mudanças, habilidades. Claro, Eu isso vai acho. ter. Câncer tem Eu acho desde. que esses assuntos deveriam ser abordados muito mais ativo dentro das escolas, né? Sim. Porque se fala pouco isso ainda dentro das escolas. Embora a gente está aí, né, em 2025, a modernidade, os tempos contemporâneos, e a gente vê a molecada, né, com 14, 15 anos aí fazendo filho, já sabe tudo isso aí. Mas eu acho que essas Uhum. prevenções deveriam vir muito forte na educação Sim. dessas crianças, né? Porque tá aí, né? É. A jogabilidade. O cigarro para todos os cânceres, a bebida, né? As vacinas. Eu acho que dá o poder, o conhecimento é poder. Então dá para a população, desde a escola, que É. olha. Ok, uma coisa é você fazer uma coisa eventual, uma coisa é você ter isso como rotina. Alimentação, atividade física, cigarro, bebida alcoólica, né? Ou refrigerantes, que a gente sabe que são Tem um ruins, vereador super. Jorge Ato, até o vereador Jorge Ato, inclusive aqui do Uhum, bairro do Ipiranga, sim. ele está fazendo uma lei lá, né, que tira todos esses produtos processados dos colégios. A proibição desse produto, que eu acho que é um começo aí, Eu acho né? que é. Porque é prevenção, saúde, né? E ele tem um logo que é bacana, que eu gosto, né? Não generalizando a política, não defendendo ninguém, mas Não, é mais saúde, menos remédio. Acho esse logo mas é isso. fantástico, né? Quanto Você, mais saúde, mais exercício, mais prevenção, é menos remédio, mas é. não é? É uma pensando, né, é uma economia a longo prazo para todo mundo e para É. tudo. A Longevidade, você vai ver longevidade, qualidade de neto, vai ver vida, vai ver filho, vai neto, ter bisneto e tudo e vai mais, aí. né? Pela sua capacidade de mental também, né? Doutora, nosso programa, infelizmente, tá Acabou. acabando. É Ai, tá tão gostoso. bom. Foi fluido, as suas explicações aqui foi muito, assim, claras, né? Obrigada. Eu Espero ter agradeço ajudado, bem muito, e contribuído. como ajudou, né? Quero aqui agradecer também, lógico, o Instituto Vitale, junto com o Hospital Dom Alvarenga, por ter nos cedido esse tempo tão precioso, né? Mas de uma qualidade, poxa, sem tamanho para explicar esse Novembro Azul, desmistificar tantas abordagens aí que os homens têm ainda sobre Sim. essas consultas, né? E hoje ficou muito claro aqui para todos vocês que a prevenção é a melhor solução, né, doutora? Isso, Né? na prevenção e diagnóstico precoce. Vão atrás, procurem seus médicos, façam os exames sem vergonha. Não é agradável, mas é necessário. É isso aí. É isso aí, então. Olha, vou deixar a doutora aqui dar suas considerações finais, seus agradecimentos, né? Incentivar a você aí a compartilhar esse vídeo aqui com o seu vizinho, com o seu amigo, com a sua amiga, né? Dá um curtizinho aí pra gente, curte o nosso programa, avisa a gente, os seus colegas e amigos, que a gente tem um Pod Ipiranga aqui da Nova Gazeta do Ipiranga, que é um baita de um programa que leva conhecimento, leva alegria, leva saúde, leva esporte, leva tudo para vocês aí. Então é importante que você compartilhe assuntos como esse pertinente aí, de tão importância que é esse assunto. Doutora Alessandra, quero mais uma vez agradecer você pela sua presença e deixar vocês aí com as suas considerações finais. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de difundir informações, acho que de qualidade para todo mundo, para toda a população. Precisando, só nos procurar aqui no Dom Alvarenga, no Instituto Vitale, né?
ou procure os seus médicos de confiança, mas procurem, não fiquem em casa, não tenham sintomas, não fiquem com vergonha, vão atrás. Isso é a saúde de vocês, de familiares, então fiquem no pé, levem para consulta médica, É tá isso bom? aí, esse foi o recadinho da doutora Alessandra, oncologista clínica aí, do Hospital Dom Alvarenga. E é isso aí, gente. Esse foi mais um Pod Piranga da Nova Gazeta do Ipiranga. E ó, até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Super beijo pra você, uma boa noite. Tchau, tchau.